Nesse curso você vai aprender tudo o que você precisa saber para começar com o Git. Se você é um completo iniciante ou se tem usado o Git por muito tempo, mas nunca realmente entendeu como o Git funciona, esse tutorial é para você. Nós vamos abordar todos os conceitos fundamentais, bem como os comandos essenciais que você precisa conhecer e mais como utilizar o Git em conjunto com o GitHub. São comandos e sites que você vai usar todos os dias no seu trabalho ou em um teste técnico. Portanto, ao final desse tutorial, você vai ter uma boa compreensão dos princípios básicos e vai estar pronto aí para aprender mais sobre os conceitos intermediários e avançados. Eu sou o Felipe Fontoura da Dev Samurai e eu estou muito animado por ser o seu instrutor. E se você é novo por aqui, já não se esqueça de se inscrever, pois eu publico novos tutoriais e masterclasses toda semana. Agora vamos mergulhar fundo nesse curso e vamos começar. Então vamos falar sobre o Git. Pensa no Git como o super-herói dos sistemas de controle de versão. Sistemas de controle de versão são como o diário de bordo de um programador e a sua equipe. Eles registram linha a linha todas as alterações feitas no código ao longo do tempo em um local chamado repositório. Isso é como um histórico detalhado de todas as alterações feitas no projeto. Imagine que você está trabalhando em um projeto de website, se você faz algumas alterações no código e apresenta essas alterações, mas o seu chefe ou o cliente não gostou e pede para voltar ao conteúdo original. Se você estiver utilizando o Git, você vai poder facilmente reverter para uma versão anterior desse seu website. Mas sem o Git, você teria que armazenar constantemente cópias desse projeto inteiro em várias pastas no seu computador ou então no Google Drive. Seria como ter pilhas e pilhas de rascunho de um trabalho de escola, mas sem saber qual rascunho tem a versão mais recente ou melhor. Os sistemas de controle de versão, como o Git, são divididos em duas categorias: os centralizados e distribuídos. Nos sistemas centralizados, como Subversion ou Microsoft tem Foundation Server, todos se conectam em um servidor central para obter a cópia mais recente do código, como um Google Docs, onde todos podem editar o mesmo documento. No entanto, se esse servidor central ficar offline, ninguém vai poder colaborar ou salvar as suas alterações recentes. E é como se o Google Docs parasse de funcionar da noite para o dia e você não pudesse mais acessar o seu trabalho até que ele voltasse. Já nos sistemas distribuídos, cada membro da equipe tem uma cópia completa do projeto e de seu histórico na máquina local. Como se cada pessoa tivesse a sua própria cópia completa do diretório de trabalho do Google Docs, por exemplo. Isso significa que você pode salvar o seu trabalho localmente. E se o servidor central ficar offline, você pode compartilhar seu trabalho diretamente com os outros. O Git e o Mercurial são exemplos disso. O Git é o mais popular entre todos. É o super-herói dos sistemas de versionamento, porque ele é gratuito, código aberto, super rápido e escalável. Além disso, ele simplifica muito tarefas complexas e lentas em outros sistemas de versionamento, como Branch, que significa ramificar, e Merge, que significa mesclar. Já que o seu criador, Linus Torvalds, o idealizou para grandes bases de código, como por exemplo o kernel do Linux, que possui mais de 15 milhões de linhas de código e aproximadamente 12 mil programadores envolvidos e mais. Atualmente, mais de 90% dos projetos de software no mundo usam o Git. Então, se você está aprendendo a programar com a intenção de conseguir um emprego na área, o Git é uma habilidade que você definitivamente vai querer ter no seu currículo. É exatamente isso que você vai aprender nesse curso. Nós vamos conversar sobre várias maneiras de usar o Git, um sistema de controle de versão que você vai usar diariamente na sua jornada como programador. Uma das mais comuns de se utilizar o Git é na linha de comando. É como se a gente estivesse ali conversando diretamente com o computador, pedindo para ele executar os comandos do Git. Isso é feito abrindo o terminal ou janela de prompt de comando. Rapidez e eficiência no teclado são as vantagens aqui, mas se a linha de comando nem é a sua praia, pode ficar tranquilo. A maioria dos editores de código modernos, como VS Code, IntelliJ, tem suporte para recursos básicos do Git.
No VS Code, por exemplo, temos um painel chamado Source Control, que nos dá recursos essenciais do Git, como o Git Lens, que trazem ainda mais recursos do Git para esse editor. Além disso, existem interfaces gráficas de usuário criadas especialmente para usar o Git. São programas que permitem que você execute os comandos do Git, clicando em botões e preenchendo formulários, sem precisar digitar esses comandos. No site do Git, você pode encontrar uma lista completa dessas ferramentas para diferentes plataformas: Windows, Mac, Linux, Android e até iOS. Entre todas, as duas mais populares são o GitKraken e o SearchTree. Mas olha, mesmo com todas essas ferramentas, nesse curso, vamos passar a maior parte do tempo na linha de comando. Por quê? Primeiro porque todas essas ferramentas de interface visual têm algumas limitações. Elas suportam os comandos Git mais comuns, mas às vezes você vai ter que arregaçar as mangas e voltar para a linha de comando. Além disso, a linha de comando vai estar sempre disponível. Imagina que você esteja conectado a um servidor remotamente e não possa instalar uma ferramenta visual. Se você não sabe como usar a linha de comando, você certamente vai ficar travado. Na prática, muitos programadores usam tanto a linha de comando quanto uma ferramenta visual. E isso é o que a gente vai fazer aqui. Eu vou te mostrar quando faz sentido usar uma ferramenta dessas e quando a linha de comando é mais rápida, fácil e eficiente. No final das contas, o importante é usar a ferramenta certa para o trabalho. Não seja como esses desenvolvedores aí que se acham o máximo só porque fazem tudo por linha de comando e podem parecer arrogantes, com ego inflado. Deixa esses caras para lá. A gente só quer fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, certo? Então vamos passar bastante tempo aqui na linha de comando, mas quando fizer sentido, eu vou te mostrar exemplos no VS Code. Se você nunca trabalhou com uma linha de comando antes, não se preocupe. Eu vou te guiar passo a passo. É bem tranquilo. É muito mais fácil do que você pensa, principalmente porque eu vou te passar um PDF com um resumo de todos os comandos para você copiar e colar. Agora vamos instalar o Git e começar a brincadeira. Samurai do Git, vamos ver se você já tem o Git na sua máquina e se você já tiver algo instalado, qual é a versão que você instalou anteriormente. Por isso, abre um terminal ou uma janela do prompt de comando. Se você tiver no Mac, é só você pressionar Command espaço e digitar terminal. E se você tiver no Windows, clique no ícone de pesquisa da barra de navegação inferior e digite CMD. A aparência do seu terminal pode ser um pouco diferente da minha. Isso é totalmente normal e bem, é nesse terminal que a gente vai executar os comandos do Git. Para verificar a versão do Git da sua máquina, digite no terminal git --version. Na minha máquina, eu estou utilizando a versão 2.41 do Git. É a mesma versão do site. Eu recomendo fortemente que você baixe e instala a última versão do Git. É só você entrar no site gitscm.com/downloads e clicar na opção Download. Lá você vai encontrar instruções para instalar o Git em diferentes sistemas operacionais. É bem fácil e você não vai ter problemas. E se você tiver no Windows, após instalar o Git, você vai precisar de uma aplicação chamada Git Bash. O Git Bash é basicamente uma janela de prompt de comando que emula ambientes Unix e Linux. E durante esse curso eu encorajo você a utilizar o Git Bash ao invés do prompt de comandos nativo. Isso fará com que você veja uma tela que seja mais parecida com a minha, que é a tela que eu vou te mostrar nesse curso. Então, mãos à obra, vamos lá em frente e instale o Git, porque no próximo passo eu vou te mostrar como personalizar todo o ambiente do Git. Então, fique ligado. Então você está começando a usar o Git, certo? Primeiro, a gente precisa acertar algumas coisas. A gente tem que definir o seu nome, e-mail, editor de texto padrão, e como o Git deve lidar com as terminações de linha. Parece complicado, mas eu prometo que não é. Vamos lá? As configurações do Git, elas podem ser definidas em 3 níveis. System, que são as configurações que se aplicam a todos os usuários do computador, ao sistema. Global, que são as configurações que se aplicam a todos os repositórios do usuário atual. E o Local, as configurações que se aplicam somente ao repositório atual, ou seja, a pasta atual. Isso é legal porque permite que a gente tenha configurações diferentes para cada projeto. Vamos começar definindo aqui o seu nome e o e-mail. No terminal, vamos digitar git config --global
user.name Felipe Fontoura. Iremos definir agora o e-mail. Git config --global user.email fontouras@gmail.com. Lembrando que o username ele está entre aspas duplas, porque ele pode haver um espaço ou outro entre os seus nomes, diferente do e-mail. Em seguida, nós vamos definir o editor de código ou o editor de texto padrão. Se você não definir isso no Mac ou no Linux, o Git vai tentar usar o Vim por padrão. Mas nós vamos utilizar o Visual Studio Code aqui. Você pode instalar pelo site code.visualstudio.com e clicando na opção de download desejada. Depois de instalá-lo no terminal, digite git config --global core.editor espaço aspas code --wait. O comando code --wait diz ao terminal que é para esperar até que a gente possa fechar a instância do VS Code. Agora a gente precisa configurar como o Git deve lidar com as terminações de linha nos arquivos. No Windows, as terminações de linha são marcadas com retorno de carro, /R, e alimentação de linha, o código /N. Nos sistemas Mac e Linux, ou seja, Unix, as terminações de linha são indicadas apenas com alimentação de linha, ou seja, o comando /N. Se não lidarmos corretamente com essas terminações de linhas, vamos ter alguns probleminhas estranhos no futuro. Para evitar isso, a gente pode configurar a propriedade core auto crlf no git config. Ou se você tiver no Mac, como eu estou, você vai digitar git config --global core auto crlf. Ao invés de true, como no Windows, você vai digitar input. No Windows, essa opção aqui, true, faz o Git remover aquele código /N e realizar o check-in e adicionar o /N ao fazer o checkout. No Mac do Linux, o input faz o Git remover o /N, se houver alguma coisa, ao realizar o check-in e não adiciona nada a fazer o checkout. É isso, agora você está pronto para começar a usar o Git, mas lembre-se que essas configurações elas são armazenadas num arquivo de texto, que você mesmo pode editar usando o Visual Studio Code. Para abrir esse arquivo é muito fácil, é só você digitar git config --global -e de editor. Você vai poder visualizar todas as configurações que você acabou de fazer. Vamos começar a criar um diretório aqui para o nosso projeto. Você pode dar esse diretório o nome que você quiser e colocar em qualquer lugar do seu computador. No meu caso, eu vou criar no diretório de projetos. Eu vou digitar mkdir portfólio e depois cd portfólio. Agora a gente está dentro do diretório de projeto chamado portfólio. Aqui a gente pode ter dezenas ou até centenas de arquivos do nosso projeto. Quando a gente quer inicializar, ou seja, adicionar esse diretório a um repositório Git, a gente precisa digitar o seguinte comando: git init. Então, vão aparecer algumas mensagens em inglês avisando algumas coisas, mas principalmente uma dizendo que o nosso repositório Git foi inicializado vazio nessa pasta do meu computador. E dentro do nosso diretório portfólio, nós temos agora um diretório, ou melhor, um subdiretório oculto chamado .git. Esse subdiretório ele nunca pode ser alterado, e é por isso que ele está oculto. Para ver esse subdiretório oculto, você pode listar todos os arquivos e diretórios, incluindo os ocultos, usando o comando ls-a. E aqui está. Se você tiver no Mac, você pode ver mais informações desse subdiretório no Finder. Ou se você tiver no Windows Explorer ou File Explorer. Agora, quando a gente abre o .git, a gente vai ver vários diretórios, como branches, hooks, info, objects, ref, diretórios e arquivos de configuração. Esses são detalhes de implementação do Git. Portanto, você não precisa se preocupar com eles. O próprio Git gerencia tudo isso daqui automaticamente.
O Git usa esse diretório para armazenar informações sobre o histórico do nosso projeto. Se você remover esse diretório, inclusive, você pode perder todo o histórico do seu projeto. Então, cuidado. Para mostrar para você e para ilustrar o que acontece quando eu removo o diretório.git com o comando rm-rf.git, você pode perceber que a tag verde que ficava aqui logo à frente do nome do diretório, que indicava a existência de um repositório Git, ela desaparece. Então a gente não tem mais um repositório Git aqui. Então não mexa nesse diretório, principalmente num projeto importante da empresa ou do trabalho. Mas agora a gente vai inicializar novamente aqui, com o comando git init. Maravilha, agora a gente tem um diretório com um repositório e a gente vai aprender sobre tudo do fluxo de trabalho básico do Git nas próximas aulas. Vamos falar um pouco mais sobre o workflow básico do Git, ou seja, o fluxo de trabalho que você fará diariamente quando estiver usando o Git no seu futuro trabalho ou projeto. Imagine o seguinte, que temos aqui um diretório do projeto e o nosso repositório. No dia a dia, enquanto estivermos trabalhando em várias tarefas, modificando um ou mais arquivos do projeto, quando chegarmos a um ponto que queremos registrar o estado atual do nosso projeto, nós devemos fazer um commit dessas alterações para o nosso repositório. Fazer um commit é como tirar uma foto do nosso projeto atual, que é o tal do snapshot. No Git, temos uma etapa intermediária, que é chamada de staging ou index. Basicamente, é uma área de revisão antes de gravar as alterações finais. Após fazermos as alterações necessárias, adicionamos os arquivos modificados a essa staging ou index, revisamos as alterações e, se tudo estiver certo, fazemos um commit. Aí a foto proposta ou snapshot é armazenada permanentemente em nosso repositório. Bom, vamos começar aqui adicionando alguns arquivos no nosso projeto. A gente vai utilizar o comando echo, que é um comando padrão que vem em todo Unix ou Linux, que não tem nada a ver com o Git. Esse comando ele é bastante utilizado para escrever conteúdo dentro do arquivo de texto, mas também você pode utilizar o próprio Visual Studio Code para isso. Basta você clicar aqui na opção New File. Então vamos escrever aqui com echo curriculum maior cv.md. Ao contrário de muitos conteúdos, nós não estamos trabalhando aqui com uma linguagem de programação específica, Python ou JavaScript. Eu estou te ensinando de uma forma agnóstica. A ideia é criar um curso que aceite qualquer linguagem de programação. Então, depois de escrever currículo dentro do arquivo cv.md, nós vamos fazer a mesma coisa com o portfólio. Echo portfólio maior portfolio.md. Agora nós temos dois arquivos dentro do nosso projeto. Você pode observar que eles não estão sendo rastreados pelo Git, indicando com um ponto de interrogação aqui no meu prompt, na minha tag. Quando a gente inicializa um repositório do Git, ele não começa a rastrear automaticamente os arquivos. Então, se a gente tem 1000 arquivos, precisamos instruir para o Git para rastreá-los. E para verificar o status do nosso diretório de trabalho da área staging, a gente pode utilizar o comando git status. Nesse momento, os nossos arquivos não rastreados são cv.md e o portfolio.md. Para adicionar esses dois arquivos à área de staging, a gente utiliza o comando git add, seguindo com os nomes dos arquivos. Nesse caso, git add cv.md portfolio.md. Também podemos utilizar padrões de nomenclatura ou extensão como asterisco.md para adicionar esses arquivos. Git add asterisco.md. Ou então, a gente pode utilizar simplesmente o comando git add ponto, que nesse caso adiciona todos os arquivos do diretório atual e seus subdiretórios, mas toma bastante cuidado com isso, porque existem alguns arquivos que a gente não deve adicionar ao repositório, como por exemplo, arquivos grandes, arquivos de log, arquivos com senha, tokens. Após executar o comando git add, o status dos nossos arquivos mudou para verde. Olha só, git status. O que significa que eles estão na área de staging, prontos para serem comitados. Mas aqui a parte interessante. Se a gente adicionar mais alguns textos, por exemplo, dentro do arquivo cmd, por exemplo, echo Felipe
Nesse caso, maior para adicionar, concatenar cv.md e depois git status novamente. A gente vai poder ver que o arquivo cv.md é listado tanto na área de staging, ou seja, pronto para comitar, na área verde, quanto no diretório de trabalho, aqui em vermelho. Isso acontece porque quando executamos o git add, o Git tirou uma foto instantânea, um snapshot, do cv.md naquele momento e adicionou essa foto à área de staging. E para adicionar novas alterações à área de staging, precisamos refazer, ou seja, rodar novamente git add ponto ou git add cv.md. Pronto, agora se a gente digitar git status, veremos novamente o arquivo cv.md em verde, ou seja, significando que ele está na hora de snapshot, pronto para comitar essa foto, para armazená-lo permanentemente dentro do nosso repositório do Git. Digamos que você terminou de trabalhar num pedaço de código, no nosso caso aqui um texto, e você precisa armazenar permanentemente no seu repositório Git. Você pode fazer isso pelo comando git commit-m, ou seja, seguindo m como um parâmetro para adicionar uma mensagem descritiva, entre aspas, no nosso caso aqui, como por exemplo, git commit-m, initial commit, ou arquivos iniciais, que nesse caso a mensagem ela deve ser uma descrição bem breve do que esse snapshot representa. Mas às vezes uma linha só ela não é o suficiente, talvez você tenha resolvido um bug mais complexo, por exemplo, e queira explicar isso um pouco mais. Nesses casos você pode simplesmente digitar git commit e pressionar o enter, sem aquela flag ou aquela opção "-m", que significa mensagem. Então ao pressionar o enter, você vai ter o seu editor de código sendo aberto, no nosso caso aqui Visual Studio Code, e você agora pode escrever uma descrição um pouco mais longa, incluindo uma descrição curta no topo, normalmente aquela com menos de 80 caracteres, como por exemplo, fix the bug, e agora aqui nas próximas linhas, você pode escrever uma descrição mais extensa, por exemplo. Você também pode notar que você tem esses outros comentários aqui, que são marcados pelo cerquilha. Isso são considerados comentários e elas serão ignoradas pelo Git. Então é só você pressionar Ctrl S ou e a opção de salvar e depois fechar o editor. Pronto, as suas alterações elas foram comitadas. Ainda após qualquer commit, o Git ele vai te mostrar nessa mensagem, nessa parte de mensagem, o que foi alterado, os arquivos que foram alterados, quantas alterações, inserções e exclusões. Ou seja, a gente aqui está falando de linhas, ok? Muitos iniciantes têm a seguinte dúvida: é necessário preparar, ou seja, fazer o staging das nossas alterações antes de fazer um commit? E a resposta é não. E eu vou te mostrar como pular essa etapa. Mas um recado rápido, você deve fazer isso somente se você sabe o que você está fazendo. Se você não está 100% confiante do que o seu código não precisa ser revisado em staging, então você não deve fazer. Afinal, a ideia de ter uma área de revisão que serve para esse propósito antes do commit é confirmar as alterações, revisar bugs, revisar se tudo está certo. Vamos começar modificando então e fazendo um commit dele em uma única etapa. Para isso, a gente vai utilizar novamente o comando echo, adicionando mais uma linha em um dos arquivos. Echo, projetos, no arquivo, portfólio.md. Agora, se você reparar, nós temos aqui então um indicador em amarelo, porque os arquivos do nosso diretório de trabalho eles não foram comitados. O processo natural, normal, seria git add ponto e depois um git commit com as mensagens que você gostaria de utilizar nesse commit. Agora, para juntar esses dois comandos, basta digitarmos git commit menos a de adicionar menos m com a mensagem que a gente quer. Ou então você pode juntar isso em uma flag só e digitar aqui, ó, fix the title, ou a mensagem que você quiser. E pronto, nosso código ele já foi comitado e um arquivo foi alterado e uma inserção foi feita. Assim, é possível pular a área de staging, mas lembre-se que você deve fazer isso somente se você realmente sabe o que você está fazendo. Porque na maioria das vezes, sei lá, 99%, para ser mais exato,
você deve sempre preparar o seu código antes de fazer o commit do repositório. Agora vamos imaginar o seguinte cenário, que a gente descobriu que a gente não precisa mais de um arquivo específico, por exemplo, o arquivo portfolio.md, porque ele também contém alguns textos ou, sei lá, alguns códigos aí que não são mais utilizados. Para remover esse arquivo, a gente utiliza o comando rm do Unix, mas lembre-se que esse comando ele não é do Git, mas sim do comando Linux, ou seja, Unix padrão. Então a gente faz aqui o comando rm portfolio.md. Para remover um arquivo, você pode fazer isso via terminal, ou até mesmo pelo File Explorer, ou Windows Explorer, Finder do Mac, ou qualquer outra forma. Quando a gente fizer isso, o indicador amarelo volta aqui a ser apresentado na nossa tag, o que significa que o nosso diretório de trabalho está modificado. Agora, se a gente executar git status novamente, ou seja, a gente removeu o arquivo do diretório de trabalho, mas ele ainda existe na staging. Tanto é que, para provar, se a gente digitar git ls files, veremos então que existem 2 arquivos no nosso snapshot, mesmo que ele tenha sido removido do nosso diretório de trabalho. Toda vez que fizermos alterações, precisamos preparar essas alterações usando o comando git add. Então, digitamos git add portfolio.md para preparar então a exclusão do arquivo. Se executarmos novamente git ls files, veremos então que temos apenas o arquivo cv.md, ou seja, ele não está mais na área de staging. Ao executar o comando git status, veremos então que ele foi confirmado a sua exclusão, ou seja, está em staging, que a exclusão dele será promovida. Agora, para a gente commitar essa alteração, basta a gente digitar git commit -m arquivos inúteis excluídos. E pronto. Ele mostra aqui então que foi deletado o arquivo portfolio.md. Vamos falar sobre renomear ou mover arquivos no Git. Digamos que temos um único arquivo cv.md e a gente queira renomeá-lo para curriculum.md. No Unix, nós temos o comando de move. Contudo, esse comando ele também pode ser, ou seja, essa ação também pode ser feita no Visual Studio Code. Portanto, nós vamos colocar aqui o primeiro arquivo, cv.md, e depois o novo nome, curriculum.md. E pronto. Agora a gente tem a modificação do nome. Se você digitar git status, veremos então que ele tem 2 alterações. Veja só. Nós temos então um arquivo curriculum.md que ele não está rastreado, e então temos aqui na área de staging que o arquivo cv.md foi deletado. Agora a gente precisa dizer para o Git que a gente precisa rastrear o curriculum.md e excluir o arquivo cv.md. Portanto, nós iremos digitar git add cv.md e curriculum.md. E ao rodar git status, veremos então que o Git indica que o arquivo ele foi renomeado de cv.md para o curriculum.md. Agora que ele está na área de staging, nós podemos realizar o commit, ou seja, fazer o commit das alterações para o nosso repositório. Mas aqui vai uma dica, se você quer renomear ou mover arquivos do Git, é uma operação de 2 passos, então primeiro a gente precisa fazer as mudanças no diretório de trabalho e depois a gente precisa fazer essas mudanças para serem confirmadas. Nesse caso, a gente teve que preparar a exclusão do cv.md e a adição do curriculum.md. Mas sabe de uma coisa? O Git ele tem um jeito bem mais fácil de renomear os arquivos com o comando git mv. Portanto, você coloca git mv e iremos então mover novamente, mover de volta o curriculum.md para cv.md. Você pode reparar então que ele levantou uma flag amarela de alteração ao rodar git status. Ele já fez diretamente a operação em um passo, ou seja, o nosso arquivo já aparece renomeado em staging. E ele está pronto novamente para fazer o nosso commit. Bom, é isso. Então, embora a gente não tenha adicionado ou removido qualquer linha de código ou textos, temos aqui
0 inserções e 0 deleções, o Git registrou que a gente renomeou um arquivo. Isso é muito útil, não é mesmo? Em quase todos os projetos é necessário instruir o Git para ignorar certos arquivos e diretórios. Diretórios como, por exemplo, diretório de build, diretórios de log, arquivos como, por exemplo, log, arquivos zipados ou, eventualmente, arquivos que contêm senhas, tokens. Isso é muito importante porque evita com que o seu repositório fique muito grande, um tamanho elevado, e também você tenha problemas de permissão e segurança. Bacana? E para exemplificar isso, nós iremos aqui, dentro do nosso projeto, criar um diretório de logs. Então, iremos aqui no comando digitar mkdir logs. E dentro desse arquivo de logs, nós iremos criar um arquivo com uma entrada qualquer, como por exemplo, esse arquivo aqui, development.log. E iremos voltar aqui para o diretório acima. Agora iremos digitar git status. Iremos perceber que o arquivo logs está untracked, ou seja, não está mapeado em staging, mas está pronto para ser feito isso com o comando git add. Claro que agora nós precisamos ignorar esse diretório, porque eventualmente qualquer coisa incluída lá, como logs, arquivos quaisquer, precisam ser ignorados aí. E para fazer isso, nós iremos utilizar um arquivinho para lá de especial chamado git ignore. Para isso, nós iremos utilizar o comando echo e aqui, entre aspas, iremos digitar o nome do diretório. No caso, logs, barra, e aqui, maior, ponto, git ignore. E se você agora digitar git status, você vai ver que o diretório logs não está sendo mais visualizado na área de untracked, ou seja, na sua área de trabalho, mas sim o arquivo git ignore. Se você abrir o Visual Studio Code, você também pode perceber, dependendo do tema, as extensões que você estiver utilizando, que ele ficou como cinza. E ao clicar em git ignore, você vai perceber que nós temos aqui então a entrada logs. Portanto, tudo que você adicionar dentro dessa pasta, ele será automaticamente ignorado. Mas vale lembrar o seguinte, que o git ignore só funciona se os arquivos ou diretórios ele ainda não foram adicionados ao repositório com o commit. Se você acidentalmente adicionou algum arquivo e deseja ignorá-lo no futuro, você vai precisar removê-lo da área de staging. Para fazer isso, você precisa utilizar o comando git rm cached. Vamos aqui então criar um diretório chamado codes. Iremos agora adicionar um arquivo aqui com conteúdo wpp no diretório codes wpp.js. Por exemplo, iremos digitar git status, veremos aqui então o diretório codes e por um acaso iremos digitar git add ponto, iremos digitar git commit -m commit por engano, e veremos então que, o diretório codes junto com o WPP ele foi adicionado. Agora, como eu disse, é só você digitar git rm cached -r de recursivo, ou seja, falando para o git que é um diretório codes. Você já pode ver que ele mostra aqui no meu terminal que a área de trabalho foi modificada. Podemos visualizar com git status. E agora veremos então que ele mostrou que não temos mais code como tracked e ele deletou o code do staging. E é claro que a gente não quer mais repetir esse erro, portanto, iremos adicionar codes dentro do git ignore e ao pressionar, ou melhor, ao digitar git status, veremos então que ele mostra como deletado, mas também modificado. Agora podemos fazer o commit. Git commit -m commit com codes removido. No GitHub nós temos esse repositório GitHub, git ignore, com vários e vários modelos de projetos, linguagens de programação que são bem fáceis. É só você achar a sua linguagem, tanto no global, aqui no repositório, tanto na comunidade, para que você possa visualizar qual é o tipo de git ignore
eventualmente que você quer adicionar. Vamos supor que se você estiver trabalhando aqui, como por exemplo, uma linguagem Go, você clica aqui, você vai ver que ele tem algumas sugestões de Git Ignore, que basta você copiar e colar no seu repositório. Então você descobriu como usar o comando status para verificar a situação do seu diretório de trabalho ou da área de preparação ou staging area, certo? Bacana, mas eu sei que essa informação ela pode parecer muitas vezes pouco demais, ou seja, ela sai muito poluída com a saída do comando git status. Ela é bem detalhada e pode te deixar um pouco perdido. Então nós temos uma alternativa um pouco mais enxuta, que é o comando git status -s. E para usar alguns desses exemplos do git status -s, eu vou incluir aqui então um novo código, um novo texto, meu objetivo, no arquivo cv.md. E agora iremos criar um novo arquivo com texto projeto 1 no arquivo projetos. Então, git status. Nesse exemplo, então, foi modificado cv.md e criado um novo arquivo, portanto ele está untracked, ou ainda não está mapeado. Mas como você pode ver, tem informações demais. Ao digitar git status -s, ele vai mostrar então para a gente aqui tudo isso de uma forma mais simplificada. E aqui você vai ver duas colunas. A primeira coluna, ela representa a área de preparação e a coluna da direita representa a sua área de trabalho. No arquivo cv.md vai aparecer um M em vermelho na coluna da direita, indicando que foi modificado o diretório de trabalho, mas ele ainda não está na área de preparação, ou em staging. Já em projetos.md, ele vai aparecer dessa forma, 2 pontos de interrogação em vermelho, indicando que esse arquivo ainda não está rastreado. Agora, se digitarmos git add cv.md e novamente git status -s, veremos que algo mudou. Agora o CV aparece com um M na coluna da esquerda, indicando que as alterações já estão na área de staging. A coluna do lado direito desapareceu, indicando que não tem mais alterações no nosso diretório de trabalho. Mas lembra que eu disse que quando a gente adiciona alguma coisa, o Git tira um snapshot, e se a gente modificar esse arquivo novamente, a gente vai ver essas alterações ficarem diferentes de staging. Portanto, se a gente colocar aqui mais outro texto, other text, no arquivo cv.md, git status -s, veremos então que ele apresenta 2 M's. O M verde da coluna de esquerda, ou staging, significa que existe uma alteração pronta para ser comitada, que é o texto anterior. E agora temos um M em vermelho, que significa que a nossa área de trabalho está diferente da área de staging, ou seja, com o texto other text. Para sincronizar, então, staging com a nossa área de trabalho, novamente rodamos git add cv.md. Git status -s. E pronto, ele volta a estar sincronizado com a área de staging. Agora nós temos outros arquivos, ou seja, o arquivo projetos.md. O processo é o mesmo, git add projetos.md, git status -s. E diferente do cv.md, agora do lado esquerdo ele possui um A de added, ou seja, adicionado. Então significa que o arquivo projetos.md não existia anteriormente e agora ele foi incluído, ou seja, adicionado ao snapshot. E aí, ficou tudo mais claro agora? Eu espero que sim. Então lembre-se que a prática leva à perfeição, então continue acompanhando aqui as próximas sessões finais. Então você precisa fazer algumas alterações no seu código e acabou adicionando a área de staging, e antes de fazer o commit dessas alterações, você já sabe que é fundamental revisar o código, afinal você não quer commitar um código ruim, um código quebrado para o repositório. Portanto, uma boa prática é sempre revisar o que está na área de staging. Vamos imaginar que eu vou colocar aqui, meu objetivo é ser um bom programador e eu vou remover other text. Se você digitar git status, você vai ver que houve uma modificação no arquivo cv.md.
Agora, se você quiser ver as linhas exatas de código que foram adicionadas à área de staging, utilize o comando git diff --staged. Você vai ver, então, aqui o que foi alterado. Claro que comparar esses arquivos no terminal pode não ser a melhor maneira possível de se fazer isso. Geralmente, a gente utiliza ferramentas visuais para isso e falaremos mais nas próximas sessões nesse vídeo. Mas o importante é entender a saída do comando git diff. Por exemplo, se você está comparando CV com cv.md, você está comparando as duas versões do mesmo arquivo. A primeira versão é a cópia antiga, a versão do último commit. E a segunda é a cópia nova. O que foi removido é marcado com menos e em vermelho, e o que foi adicionado é marcado com mais e de verde. Agora eu adicionei um novo arquivo que ainda está untracked. Iremos adicioná-lo no staging, git add contato.md. E agora iremos novamente rodar o comando git diff staged. Agora você pode observar que temos dois arquivos, um arquivo contato e um arquivo CV. Na primeira parte, iremos indicar que é um novo arquivo, portanto, antes ele não existia, agora passou a existir, e o seu conteúdo adicionado é formulário de contato. Nesse caso, temos então o arquivo anterior modificado, a.cv, a versão anterior dele está comitado com esse número. Antes, ele se chamava a.cv, agora ele continua com o mesmo nome, e essas são as alterações. Vamos imaginar que eu voltei aqui e adicionei a palavra JavaScript e salvei. Você pode verificar com git diff que agora nós temos uma nova adição de um arquivo git status-s que ele está modificado na nossa área de trabalho. Se você digitar git diff --staged, você pode verificar qual é a diferença dele em relação ao stage. Isso tudo serviu para explicar para você como funciona o git diff por baixo do capô, mas é claro que eu vou mostrar para você agora uma forma mais visual de comparar arquivos facilmente. Como eu já mencionei, é comum a gente utilizar ferramentas visuais para comparar arquivos, chamadas ferramentas de diff. As mais populares são a kdiff, p4merge e winmerge. Essa última só funciona no Windows, mas hoje eu vou te mostrar como usar o VS Code para essa tarefa. Primeiro, precisamos dizer por Git que queremos utilizar o VS Code como a nossa ferramenta de diff padrão. Então, no terminal, digitamos git config --global diff.toVSCode. Então, git config global diff VS Code cmd code --wait diff com 2 Fs, $local em maiúsculo, $remote, fecha aspas. A opção --wait faz com que a janela do terminal espere até que a gente possa finalizar salvando com o Visual Studio Code. E a opção diff diz ao VS Code que a gente quer usar ele para fazer diffing ou diferença. O $local e o $remote são placeholders ou marcações para a versão antiga e a nova de um arquivo. Depois disso, git config --global -e. Então você pode perceber. Às vezes é comum do Visual Studio Code não conseguir registrar as alterações de $local e $remote. Portanto, você precisa incluir essas alterações aqui abaixo nessa linha. Basta salvar e fechar a aba. Agora, para comparar os arquivos, em vez de utilizar o comando diff, a gente vai usar o comando diff_to. Isso vai abrir o VS Code para comparar os arquivos. E se a gente não fornecer nenhum argumento, a gente vai ver
as nossas alterações ainda não confirmadas, unstaged, e isso vai comparar com o que a gente tem no diretório de trabalho com a área de staging. Se a gente quiser ver as alterações confirmadas, ou seja, staged changes, e a gente vai fornecer a opção "-staged". Então vamos digitar git diff to "-staged". Nesse caso, ele vai solicitar se nós queremos visualizar o diffing do arquivo contato.md. Dizemos que sim. Nesse caso, a versão anterior não existia nada, porque é um arquivo novo, e a nova versão existe esse conteúdo, formulário de contato. E aqui no título da aba você pode ver o mesmo. Basta você fechar, voltar para o console e ele vai te perguntar agora do arquivo cv.md, porque são 2 arquivos para serem visualizados. Agora você pode verificar a versão anterior, uma versão nova, o que foi excluído, meu objetivo, e o que está como novo. Meu objetivo é ser um bom programador. Agora, other text também foi excluído. Você também pode ver aqui no título da aba que ele está comparando os mesmos arquivos, ou seja, o arquivo cv.md. Se você digitar git diff-to com opção "-h", você vai ver essa opção, "-y", e também outras opções. Para que a gente possa comparar um arquivo apenas, digitamos git diff-to e o arquivo cv.md com "-y", para indicar que nós não queremos aquele prompt de verificação. Então, podemos aqui observar quais são as diferenças aqui entre o nosso arquivo. Embora as ferramentas de diff elas sejam muito úteis, muitos editores e IDEs atuais eles permitem que vocês já possam ver as informações, alterações e alterações não confirmadas diretamente no ambiente de desenvolvimento. Aqui no Visual Studio Code temos essa aba Source Control, que você pode ver diretamente o diffing ao clicar aqui sem você precisar digitar na linha de comando. Até agora você já fez alguns commits, mas onde estão eles, hein? Vamos descobrir junto. Utilizando o comando git log para visualizar o nosso histórico. O histórico é como se fosse o diário do seu código, mostrando todas as mudanças que a gente fez ao longo do tempo. E aqui estão todos os commits que nós criamos, ordenados do mais recente para o mais antigo. É como se fosse o livro de histórias, onde a história mais recente está aqui no topo. Cada commit ele tem um identificador único. O identificador único é composto por uma string com 40 caracteres, gerada automaticamente pelo Git. É como se fosse um número de identidade, o CPF do seu commit. Ao lado disso, a gente pode ver head apontando para master, ou main, dependendo da versão do Git do repositório que você estiver trabalhando. Mas o que é isso? O master é como se fosse a sua linha principal de trabalho no Git. É o tronco central da árvore do código, onde todas as outras branches se ramificam. E o head é como um marcador de páginas desse livro de história que mostra em que página que nós estamos. Cada commit tem as informações como autor, data e hora, além da descrição rápida do nosso commit. Assim como um jornalista, você também registra quando, quem e o que. Se a gente tiver muitos commits, eles vão ser exibidos em páginas e você pode, pressionando a tecla de espaço, ir para a próxima página até chegar no final e sair pressionando a letra Q. O comando git log ele tem muitas opções interessantes e uma delas é a one-line. Portanto, nós podemos digitar git log --one-line. E com isso, você pode ver um identificador único resumido, apenas com 7 caracteres, seguindo com a descrição do nosso commit. Você também pode ter a opção git log one-line --reverse, em que ele vai mostrar agora por ordem reversa, em que o commit mais novo
agora está no final dessa listagem. O comando git log é uma ferramenta bastante poderosa e você vai poder explorar isso muito mais no futuro. Por isso, isso é a parte básica a qual a gente vai trabalhar. Continua aqui comigo. Visualizar a lista de commits é uma tarefa bastante útil, mas se você quiser ver as mudanças específicas que foram feitas em um commit, é aí que entra o comando git show. Por exemplo, se você quiser ver o conteúdo de um commit em particular, nesse caso você usa o comando git show. No entanto, você precisa especificar qual é o commit que você deseja inspecionar. E existem duas maneiras de se referenciar um commit. Nesse caso, você pode referenciar pelo código do commit, nesse caso seriam esses números aqui, que são os IDs, ou então você pode usar o ponteiro head com a indicação de numeração, ok? Você pode então digitar git show, por exemplo, C32, C526, C32, C526. Tem algumas mudanças com relação ao git ignore. Se eu quiser ver, eventualmente, o que eu tenho dentro do arquivo git ignore em especial, eu digito git show, o número do commit, e o 2 pontos, e o nome do arquivo, ponto git ignore. Ele mostrou o conteúdo desse arquivo nesse commit em específico. Olhando agora outro commit, git show, esse aqui, C74, EC9B. Temos então aqui a alteração do arquivo portfolio.md. Git show, 2 pontos, portfolio.md. Ele então tem aqui o conteúdo do portfólio. Agora, se eu quiser visualizar eventualmente uma quantidade de commits com referência em head, eu posso digitar git show head till e a quantidade. Por exemplo, esse commit C32 como 1, ou então esse commit 019, que seriam mais alguns, 3. Eu posso então verificar esse arquivo específico. Se eu digitar git show head till 3 e quiser eventualmente verificar esse arquivo codes wppjs, eu tenho esse conteúdo. Agora, se eu quiser ver todos os arquivos que existiam num commit específico, nesse caso eu tenho git ls tree. ls vem de um comando do Unix que significa listar e tree significa listar em árvore. Nesse caso, eu posso especificar o commit em questão, ou então eu posso utilizar a referência em head. Nesse caso, head till 1, ou seja, quero ver esse commit de início C32. Eu tenho então esse conjunto. Se eu quiser agora, eventualmente, buscar por git ls3 em vez de head 1, eu posso, por exemplo, buscar por esse. Eu posso ver nesse caso que eu tenho então git ignore, codes e cv. Já nesse commit, nós percebemos que durante o código nós removemos esse diretório codes. Como que eu sei que codes era um diretório? Porque nesse caso, o ls3 ele implementa uma nomenclatura para cada tipo. Blobs, ou blob, significa arquivo. Tree significa diretórios. E tags, ele significa uma marcação específica de um commit, que a gente pode falar num futuro próximo. Eu posso ver que você está se familiarizando com o Git, e isso é ótimo. E agora a gente vai descobrir uma situação bastante comum que você pode encontrar. Imagine que você tenha adicionado algumas alterações à sua área de preparação, que a gente chama de staging area, antes de criar um commit, ou seja, naquela área ali de revisão. Vamos imaginar que eu vim aqui no meu arquivo CV, apaguei esse texto e coloquei aqui. O meu objetivo é ser um desenvolvedor full stack. E mais, eu ainda criei um novo arquivo
chamado depoimentos.md e aqui eu adiciono algum texto. Depoimento do meu cliente. E salvei. Temos aqui, então, 2 arquivos que ainda não foram adicionados à Staging Area. Podemos ver, então, que cv.imd foi modificado na nossa área de trabalho e depoimentos sequer foi traqueado. Agora, digamos que você decida que as alterações de cv.md, depois do git add, não deveriam ter sido enviados para Staging. Git. Ou seja, eu preciso voltar, então, ele para modificado em vermelho. Ou seja, preciso mover de Staging para a nossa área de trabalho de volta. Porque, como eu disse, por algum motivo, você não deveria ter feito essa adição. Bem, então nesse caso, como eu disse, queremos desfazer essa operação de adição. Como que a gente pode fazer isso daqui? No passado, nós usaríamos o comando git reset. Mas muita gente achou que esse comando ficou um pouco confuso. Então agora a gente tem um comando chamado restore. Esse comando ele é utilizado para restaurar algum arquivo da área de staging. Por exemplo, git restore -- staged, o nosso arquivo cv.md. Git status. Então, podemos observar que cv antes na área de trabalho foi para staging, agora encontra-se de volta na nossa área de trabalho. Ou seja, se nós digitarmos git status, temos então ele apenas modificado na nossa área de trabalho. E o depoimentos? Vamos imaginar que por algum momento você tenha feito esse processo. Git add ponto. Ou seja, aquela operação que adiciona todos os arquivos em staging. Git status s. Vejamos então que temos cv na área de staging modificado e depoimentos na área de staging adicionados. Como que podemos fazer? Nesse caso, git restore -- staged, especificando os arquivos cv.md e depoimentos.md. Git status s. Temos então o retorno de todos eles depois de um git add ponto para a nossa área de trabalho. Então você já sabe que uma vez que o Git rastreia um arquivo, ele armazena todas as versões desse arquivo na base de dados dele, ou seja, no repositório. Isso é como se ele desse um seguro, permitindo que você possa sempre restaurar um arquivo ou um diretório inteiro para uma versão anterior, se dá algum vacilo no seu código ou apagar alguma coisa. E nessa demonstração aqui eu vou excluir o arquivo e depois te mostrar como que a gente pode dar aquele jeitinho para restaurar. Fácil demais. Então vamos optar aqui para deletar o arquivo cv.md. Temos então o comando rm de remove, que é um comando que funciona em qualquer Linux ou Unix. Você também pode fazer isso através do Windows, no Windows Explorer, no explorador de arquivos, cv.md. Então, apaguei aqui o meu arquivo. Só que eu já disse em vezes passadas em que só o fato de utilizarmos o rm, ele não exclui então o arquivo para a gente. A gente teria que adicionar essa mudança no nosso staging area. Portanto, se nós utilizarmos git rm cv.md, de fato excluímos esse arquivo de staging. Ou seja, se eu digitar git status s, teremos então uma deleção na coluna da esquerda que indica que esse arquivo está pronto para ser deletado a partir do meu commit. E é claro, a gente agora vai efetivar aquilo que eu não deveria ter feito. Git commit -m delete do meu CV. Pois bem, agora se eu digitar git log, teremos então o nosso delete do meu CV. Se a gente colocar git log one line, então teremos o nosso commit e o head apontando para ele, que seria o E05.
Só que agora é onde o comando git restore vai nos salvar. Veja que se esse é o nosso commit, que eu apago o arquivo, eu preciso restaurar um commit anterior. Então, digitamos git restore -- source de fonte head till 1 e o nome do arquivo cv.md. Se digitarmos git status s, teremos então o nosso arquivo cv.md na nossa área de trabalho. Só que ele volta a ser untracked, ou seja, ele volta a ser um arquivo não rastreado. Mas agora fica bem fácil. É só a gente digitar o comando git add cv.md git status s git commit -m store do meu CV. Git status s. Ou seja, temos então agora log online o restore do meu CV. Como eu já falei para você, todo o nosso repositório ele é armazenado nesse diretório. Ou seja, aqui dentro de .git, que é o nosso diretório oculto, temos então todas as versões, todos os históricos e tudo que se refere a esse repositório que está armazenado aqui dentro do nosso diretório portfólio. Mas vamos imaginar o pior. Vamos imaginar aqui, então, que o meu computador, por um acaso, seja corrompido, ou seja, eu perco todos os arquivos que estão no meu HD. Se essa tragédia acontecer, o Git não conseguirá ser recuperado, porque ele não tem uma duplicação desse repositório. Portanto, é bastante prudente que nós tenhamos o nosso repositório também armazenado na nuvem, ou seja, na internet. A primeira escolha que você provavelmente faria é subir esse diretório ou esse repositório, poderia ser compactado num zip ou diretamente dentro do Google Drive. Afinal, ele é uma escolha padrão quando a gente quer fazer backup dos nossos arquivos, ou até no Dropbox, no OneDrive. Contudo, hoje temos vários providers, ou seja, empresas que podem armazenar os nossos repositórios Git de uma forma remota. Temos então hoje o principal, o que vem primeiramente à nossa mente, que é o GitHub. Temos também o GitLab e temos também o Bitbucket. Basicamente, o serviço deles se resume a armazenar repositórios e mais algumas outras coisas adicionais, como a parte mais avançada de CI, CD, testes, gerenciamento de wiki, gerenciamento de permissões. Para ser sincero, basicamente qualquer um deles vão fazer o mesmo serviço. Claro, com essas diferenças, inclusive de preço. E para efeitos práticos, nós iremos escolher então aqui o GitHub, que na sua versão atual, ele tem um plano gratuito para pessoas em que eu posso armazenar repositórios públicos e repositórios privados a um custo zero. Para criar senha nesse site é bem fácil, é só você clicar em Sign Up, se ainda não tiver uma, e digitar as informações que o GitHub está solicitando. E-mail, senha, fazer as confirmações e todo o processo adicional que um sign-up existe. E depois desse processo, você pode cair numa tela como essa. Claro que a minha tela contém muitas informações, porque eu já sou um usuário, de certa forma, um pouco mais antigo dentro do GitHub. Então, eu já acompanho pessoas, tenho repositórios, mas o processo basicamente é o mesmo. Consiste em clicar no botão adicionar ou algo correspondente e clicar em New Repository. Todo esse processo consiste basicamente em criar um repositório numa área de cloud, ou seja, na nuvem. Você, nesse caso, não está recriando o repositório que está local na sua máquina. Você simplesmente cria esse repositório para que depois você possa enviar essas informações para o GitHub. Você, então, escolhe um nome, meu teste. Você pode eventualmente adicionar uma descrição e você pode escolher se você vai tornar esse repositório público, ou seja, todas as pessoas podem visualizar os seus códigos, ou privado. Como temos a opção privado, vamos escolher essa por consequência.
Logo depois, clicar em Create Repository. Nós podemos confirmar que o repositório ele é privado pelo cadeado. Temos então aqui logo abaixo todas as instruções que você pode executar no seu terminal, caso você ainda não tenha um repositório local, ou caso tenha um repositório local, você queira fazer o processo de push, ou seja, envio desse repositório. Para que você possa enviar, basicamente o processo consiste em adicionar esse comando que ele já torna possível, que seria o git remote add, colar no seu terminal, dentro do diretório em que consiste o seu diretório.git, ou seja, o seu repositório local, pressionar Enter, e depois os outros dois comandos. Pronto, ele já subiu todo o nosso repositório para a nuvem. Se você recarregar a página, você vai ver então os seus arquivos. Git ignore, CV, projetos e todos os outros que você eventualmente tenha criado. Todas as vezes que você for executar uma operação, ou seja, que você realizar os seus commits, você precisa enviar para o GitHub, porque o backup ainda não está salvo. Ou seja, se você realizar alguma coisa no seu repositório local e não sincronizar esse repositório com o GitHub, você corre o risco de perder esse repositório caso alguma coisa, digamos, não muito boa aconteça, e também pelo fato de você estar trabalhando como equipe. Então vamos supor que você vai fazer alguma alteração. Você apaga esse texto, ou qualquer coisa que você tenha feito. Você digita git add cv.md, git commit -m, ajuste de texto. E agora você precisa enviar essas alterações para o GitHub. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha no git log online. Vamos verificar então que temos ajuste de texto. E agora, se clicarmos nessa região ou algo análogo, teremos então restore do meu CV. Veja que restore do meu CV está exatamente no que a gente chama de origin, ou seja, o nosso repositório que está lá no GitHub. E o nosso local está na head, ou seja, nesse commit. Essa operação é chamada de push. Portanto, iremos fazer um envio do nosso commit para o GitHub. Todo o processo é realizado através da internet. E quando eu atualizar essa tela, eu terei então o meu ajuste de texto. Agora vamos imaginar que nós estamos fazendo a operação contrária, ou seja, alguém atualizou o nosso repositório, no caso, meu teste, o arquivo cv.md. Se visualizarmos, veremos que aqui, esse arquivo, ele está ligeiramente diferente do que eu tenho na minha base atual, que atualmente possui esse texto. Lado a lado, com a janela do GitHub e o meu editor, fica bem fácil de perceber essa diferença. Então, qual é o comando que eu tenho que executar para baixar as alterações do arquivo que está no GitHub para a minha máquina local? Esse comando é o git pull. Nesse caso, ele mostra que houve uma alteração no arquivo, uma inserção e uma deleção. Se eu digitar git log online, verei que existe uma nova entrada de commit, que inclusive está sincronizada com o GitHub, head e origin. Essa entrada tem o nome de updatecv.md. A partir daqui, você pode utilizar todos os comandos de diff, de show, ls-tree, para que você possa ver todas as alterações que alguém eventualmente subiu. Claro que, por ser um repositório privado, fui eu mesmo que fiz essas alterações, então eu já sei de cor. Existem ainda muitas outras situações em que nós teremos que resolver conflitos, nós teremos que resolver pull requests, issues, todas as ferramentas e funcionalidades que são necessárias para que a gente possa trabalhar com o GitHub na sua plenitude, podemos dizer assim. Só que essas informações e esses conhecimentos não cabem em apenas num curso curto. Por isso, nós podemos fazer depois numa outra sequência, caso você queira, um vídeo só para falar desses outros recursos, de como você pode trabalhar profissionalmente com o GitHub.
Mas por hora, se você está trabalhando sozinho e você quer fazer só um backup, isso já é exatamente o que você precisa. Inclusive, se o seu repositório estiver como público, você pode mostrar esse seu repositório de códigos. Nesse caso aqui, só tem 2 arquivos, mas eventualmente um projeto em React, JavaScript, Python para um recrutador. E aí, você curtiu? Então, se você gostou do meu trabalho, se você gostou do curso, é só você se inscrever no canal, deixar seu like ou até possivelmente um comentário, porque toda semana a gente publica novos conteúdos aqui. E se você quiser também acompanhar o meu trabalho nas outras redes sociais, é só você acompanhar no @devsamurai. Eu vou ficando por aqui então, até a próxima.